Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 7, a palavra de Deus nos fala o momento em que Daniel teve um sonho e visões quando ele estava na sua cama. E como Deus mostrou eventos muito importantes na história da humanidade por meio desse sonho e dessas visões. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca do momento em que Daniel foi lançado na cova dos leões por ser fiel a Deus. Todavia, Deus livrou Daniel por conta da sua fidelidade ao Senhor. Agora, no capítulo 7, a palavra de Deus nos fala assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nesses versículos, nós vemos o momento em que Daniel tem esse sonho e essas visões. Ele relata, que o mar grande estava agitado. E o mar, muitas vezes nas escrituras, ele representa as nações. Ele representa os poderes desse mundo, as autoridades desse mundo e também os povos desse mundo. Daniel, diante disso, ele vê quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Ou seja, quatro animais que representam quatro reis, que são muito poderosos, que foram poderosos e que serão, de acordo como nós veremos agora nessa visão que Daniel teve. O primeiro, ele era como um leão, e ele tinha asas de águia, e ele representa um império babilônico, um império muito poderoso que já existiu sobre a face da terra. Um império onde Nabucodonosor, que foi um rei que reconheceu a grandeza de Deus, mas para isso ele teve que ser abatido por conta da sua soberba diante do Senhor. Esse império foi um dos maiores que já existiu, e por isso aqui ele é representado como o leão, né? Que tem ali as suas características de realeza, de poder. Depois Daniel continua olhando, e o segundo animal, ele era semelhante a um urso. E esse animal representa um império medo-persa, que foi o império que veio após o império de Babilônia. Foi o império ali que derrotou o império babilônico e dominou ali aquela região. Depois, o próximo animal que Daniel vê, ele é semelhante a um leopardo e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Esse animal representa um império grego, que também foi um império muito poderoso, que já existiu aqui sobre a face da terra. E o fato de ser um leopardo representa a sua agilidade em estender o seu território. Foi um esse império, esse império grego, quando Alexandre o Grande, ele passou a conquistar muitos povos, muitas terras numa velocidade extraordinária. E isso é representado aqui, por meio desse leopardo com essas quatro asas de ave nas suas costas, O leopardo, ele é um animal muito veloz, e as asas também representam, a agilidade, o grande poder que ele teria e que ele teve, pois essa visão, ela já é de muitos anos, e alguns anos depois dessa visão, um tempo depois dessa visão, tudo isso se cumpriu. Algumas coisas ainda não se cumpriram completamente, mas muitas coisas aqui já se cumpriram, relatando a soberania de Deus em saber aquilo que vai acontecer no futuro. Louvado seja o nome do Senhor.
Depois, Daniel continua olhando e ele vê um quarto animal, que era terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E esse animal representa o Império Romano, que foi também um dos maiores que já existiu, né? Estendeu o seu domínio ali sobre muitos povos, sobre muitas terras. Foi um império muito poderoso, muito forte diante dos seus inimigos. E ele também representa, né, o último reinado aqui do anticristo, né, que virá ali daquela região, que virá ali também, né, no meio daqueles povos aonde o Império Romano existiu. Ele será também muito forte, né, dominará sobre muitos povos. E aqui nós vemos, né, a grande soberania de Deus em relatar os acontecimentos do final dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel continua olhando e ele considera os chifres desse animal. E nesses chifres, ele considera, né, esse animal ele tinha 10 chifres. E entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse chifre representa, né, o reinado do anticristo que virá, né, no meio ali daquela região onde o Império Romano existiu e dominará sobre muitas nações. E representa, né, esse reinado do anticristo, que será, né, um homem ali dominado por Satanás, movido por Satanás, que falará grandes coisas, né? Aqui, essa boca que falava grandes coisas representa a sua eloquência em enganar multidões, em iludir muitas pessoas, né, ali trazendo uma falsa paz. Nos demais versículos, nós vemos que Daniel continua olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Nós vemos aqui, né, que por mais que esses grandes impérios que já existiram, representados por esses 4 animais, aqui nós vemos, né, os maiores impérios que já existiram na face da terra, sendo representados por esses animais. Mas depois desses animais, aqui nós vemos, né, que assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E o ancião de dias, assentado no seu trono, louvado seja o nome do Senhor. O Altíssimo há de julgar tudo isso que aconteceu, que acontece e que acontecerá. Um dia, né, acontecerá esse juízo aqui, que é descrito aqui no livro de Daniel, aonde o ancião de dia se assentará e julgará. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos nos demais versículos que por causa da voz das grandes palavras que, como o chifre proferia, né, que representa ali o reinado do anticristo, esse animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Aqui, né, nós vemos ali o final da grande tribulação, onde o reinado do anticristo acabará, ele será lançado no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos e começará o reinado do Senhor Jesus Cristo, né, sobre a terra restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 13 nós vemos isso. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos nós vemos de que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Mais uma referência a esse período onde o Senhor Jesus Cristo reinará juntamente com o seu povo, né? E também depois, né, algumas descrições desse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar o capítulo, no versículo 28, nós vemos de que
naquele momento ali terminou o assunto, terminou essa visão, e Daniel teve ali nos seus pensamentos, os seus pensamentos muito lhe perturbaram e o seu semblante se mudou, mas ele guardou esse assunto no seu coração. Muitas vezes não será fácil nós termos uma vida de intimidade com Deus. A pressão, as dificuldades, as adversidades, elas virão em nossa vida. Mas se nos mantermos fiéis, guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, nós passaremos e grandes coisas o Senhor fará em nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração. Confie nas promessas do Senhor, em tudo que está para acontecer, que já aconteceu, que está para acontecer. E assim tenha uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.